Olá pessoal, aqui é Sérgio Fernandes, professor de vocês no curso aqui de AutoLisp. Vamos dar continuidade na matéria da última aula, que é a criação de comandos, tá ok? Não vamos perder muito tempo, porque senão essa aula vai ficar gigante, tá? Se der tempo de explicar tudo aquilo que eu gostaria de explicar aqui no meu, que eu escrevi aqui na minha anotaçãozinha, tá ok? Então vamos criar agora mais alguns exemplos com outros comandos diferentes para a gente entender como que esse negócio do comando funciona, tá ok? Então vamos lá. Eu vou vir aqui e vou criar um comando que vai fazer uma linha num layer específico. Acabou. Uma linha em um layer específico. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou criar o layer. Eu quero criar um layer com o nome linha, com a cor vermelha, tá? E depois eu quero criar a linha e essa linha já sai nessa cor. Dica número 1. Nunca crie o layer e transforme ele para corrente. Porque, Sérgio, eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar o layer, usar a opção Make, que faz o layer ficar corrente. E na hora que eu construir a linha, ela já vai sair no layer corrente. Ó. Matei. Realmente matou. Você pode estar prejudicando o desenhista, porque ele pode o quê? Começar a trabalhar num layer que ele não sabe que está marcando lá. E aí o que acontece? Ele vai desenhar e ver que trabalhou no layer errado. Tá ok? Então, o ideal num programa é você não alterar o layer corrente que o cara está trabalhando. Deixar sempre naquele layer. Então, o que eu aconselho? Criar o layer, new, sem pôr ele como corrente. Desenhar a linha e depois passar ela para o layer correto. Tá ok? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Vou digitar aqui defun, ll. Vai ser o nome do meu comando. Vou dar um command e vou escrever layer. Vou criar o meu layer. N de new. E ele vai me perguntar qual é o nome desse layer. Eu vou dizer que é um layer linha. Ele ainda vai continuar no comando layer. E agora eu vou falar para ele que eu quero alterar a cor. Tá ok? Ele vai perguntar qual é o número da cor. Eu vou falar 1. Qual é o layer que você quer colocar essa cor 1? Eu vou falar que eu quero colocar no linha. E aí eu vou dar um Enter para encerrar o comando. Se vocês tentarem fazer isso na linha de comando, vão perceber que são esses os passos que vocês devem seguir. Papel e caneta na mão, pessoal. Muito importante nesse começo de aprendizado, tá ok? Agora eu vou criar o quê? A minha linha. Command Line. Eu quero que o usuário clique no primeiro ponto. Se o usuário vai entrar, pause. Eu quero que o usuário clique no segundo ponto. Se eu quero que o usuário clique no segundo ponto, pause de novo. O comando line continua pedindo pontos. Ponto. Enquanto eu não der ESC ou enquanto eu não der Enter, ele continua pedindo ponto. Tá ok? Então eu vou dar o quê? Um Enter para encerrar o comando line. Tá ok? Porque ele continua pedindo. Ele não faz linha, ponto, encerra a linha. Ele faz várias linhas enquanto tiver fôlego. Tá ok? Então eu dou um Enter para dizer que eu quero fazer apenas um segmento. Agora eu vou passar essa linha que eu criei para o layer que a gente criou, que foi o layer linha. Como que eu faço isso? Usando o nosso amiguinho lá, chprop. Que eu quero selecionar o último objeto criado, tá ok? Não confunda o último objeto criado com o último objeto selecionado, são duas coisas diferentes. L para last e P para previous, tá ok? Que é a última seleção feita. Vou dar um Enter, dizendo que eu não quero selecionar mais nada. E vou colocar LA de layer e o nome do layer que eu quero, que é o layer linha. E um Enter para encerrar o chprop, porque senão ele continua lá me pedindo as propriedades que eu quero alterar daquele objeto, ou dos objetos. Tá? E vou encerrar aqui. Ó. Vamos ao comando ll. Eu não posso utilizar ll. Tá? ll já é um outro comando do AutoCAD que inibe isso. Então vamos começar de novo aqui, vamos chamar de L2. Tá? L2, então a gente começa com layer, depois a linha, depois o chprop e por último esse aqui, tá? Tem comando que ele realmente não permite que você crie, tá ok? Porque o nome já é reservado do AutoCAD. L2, Enter, cliquei num ponto, cliquei no outro, minha linha já está feita no layer linha, na cor vermelha, tá ok? L2, cliquei num ponto, cliquei num ponto, tá? Lembra que eu falei? O comando line, eu vou dar line agora. Eu clico num ponto, clico no outro, ele continua pedindo ponto. Então, se eu não der aquele Enter, ele não encerra o comando, tá ok? Eu queria apenas fazer 2 segmentos.
Ah, Sérgio, legal, mas ó, eu queria que quando eu fizesse essa linha, ela pegasse no primeiro ponto um endpoint, no segundo ela pegasse um midpoint. Como que eu faço isso? Simples. Vamos ver. Vamos deixar essas linhas aqui. Vamos lá. Vamos usar o comando line. Antes de clicar no ponto, o que que eu faço? Eu digito end. Que eu quero pegar um endpoint. E depois eu digito mid. Que quer dizer que eu quero pegar um midpoint. Tá ok? Então, vamos implementar. Venho aqui, L2. Crio o layer. E agora line. Ó. Antes do pause, que é o usuário vai clicar, eu digo que vai ser um endpoint. Pause. Aí o usuário clicou, pegou um end. Aí eu venho aqui, midpoint. Dou um pause para o usuário clicar naquele midpoint e um enter para encerrar. Agora vamos vir aqui para o chprop e encerrar. Vamos ver como que ficou? Se eu der o comando L2, ele ativou automaticamente o endpoint. Tá ok? E depois ativou automaticamente o midpoint. Tá ok? Então lembre-se, ó, line. Antes de especificar o ponto, ou seja, antes do pause, porque eu ainda não especifiquei o ponto, eu vou digitar um end. Aí sim vem o meu pause para o meu usuário entrar com o ponto que eu quero. Tá ok? Então olha que bacana. O que vocês aprenderam aqui agora? Vocês aprenderam a inserir o endpoint e o midpoint dentro dos seus comandinhos, tá ok? Vamos ver agora como que a gente trabalha com bloco. Bloco é uma sacada bem legal e dá muita dor de cabeça. Só Deus é testemunha como que o cara fica. Meu, como que pode naquele desenho funcionar, naquele outro desenho não funcionar e a pessoa não faz ideia do porquê funciona, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Eu já criei um bloco, eu acredito que eu criei num outro desenho. Eu criei nesse desenho aqui, tá? Em branco. Então vamos lá. Que se chama... E depois eu volto naquele outro desenho para provar como funciona em um e não funciona no outro, tá ok? Então, para isso, nesse caso específico, como eu vou querer que funcione tanto em um quanto no outro, eu vou digitar esse programinha nosso no bloco de notas. Tá ok? E aí, eu vou carregar lá e vocês vão perceber que lá não vai funcionar e aqui vai funcionar. Tá ok? Então, eu vou digitar aqui no bloco de notas, nesse caso específico. Não quero que vocês digitem agora no bloco de notas, tá ok? Senão a minha aula vai ficar muito grande. Então, eu quero inserir um bloco chamado valve. Eu já criei esse bloco. Então, se eu der o comando insert aqui, o bloco valve já existe. Eu quero inserir ele em qualquer ponto e digitar a pressão que eu quero, tá? Então, pressão de 50 MCA, tá? MCA, metros de coluna d'água. Pronto. Daqui a minha valvulinha inserida. Só que eu quero algumas coisas. Eu quero poder definir o ângulo dela, tá ok? Eu quero poder definir o ângulo e eu quero que o layer seja layer válvula, que a cor desse layer seja azul, tá ok? E tá bom. E aí nós vamos usar ele aqui e vamos usar ele no outro desenho e vamos ver o que acontece, perfeito? Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no bloco de notas e vamos implementar aquilo que eu acabei de dizer. Vou vir aqui, defun, C2 pontos, valve, tá? Comando valve. Vamos lá, vamos criar primeiro o layer, new, nome do layer válvula, a cor do layer 5, em que layer? Válvula, para encerrar o layer, enter, tá? Então vamos lá, vocês têm que pegar aí, treinar o layer para aprender a fazer isso daqui, tá ok? Então entra lá e destrincha ele, vai anotando, vocês vão perceber que vocês precisam de tudo isso daqui, tá ok? Criei o meu layer, agora eu vou inserir. Para inserir, começa a dar uns bugzinhos. Por quê? Vocês perceberam que eu falei que eu quero definir a rotação, mas quando eu utilizei o comando insert, ele não permitiu que eu rotacionasse o objeto, apenas que eu digitasse a pressão? Isso ocorreu porque no comando insert, algumas opções estavam marcadas.
tá ok? Ele está dizendo que a escala será sempre 1 e que a rotação será sempre 0. Eu não quero, eu quero poder indicar a minha inserção, a minha escala e a minha rotação. Agora sim. Cliquei, escala, rotação, tá ok? E depois o meu atributo, perfeito? Então, o que eu aconselho? Vai utilizar um comando, vem aqui antes do insert e marca isso daqui, tá ok? Existem umas variáveis e sistemas que a gente já pode presetar que isso daí venha sempre marcado. Mas por enquanto, vocês entrem no comando insert, marquem essas 3 opções para não dar problema no nosso programa, tá ok? Aqui ele está marcando escala uniforme, tá ok? Então, o que eu peço para vocês é sempre anotar. Então, você entra no comando, vê como o comando está se comportando para saber como que vocês têm que proceder. Então, vamos usar ele aqui em linha de comando. Para usar em linha de comando, traço insert. Nome do bloco, valve. Traço insert, valve. O ponto que eu quero, vou digitar no ponto que eu quero. Ele está pedindo a escala do x, y e z, vou deixar como 1. Ele está pedindo a escala do x. Agora, a escala do y também 1. E pode ser que ele peça a escala do z, tá ok? Depende do AutoCAD que você estiver usando. Se for Civil 3D, ele pode vir a pedir. E agora ele me pediu o quê? A minha rotação, que eu vou clicar. E depois ele me pediu a minha pressão, que eu vou colocar 50 MCA. Tá ok? Prontinho. Então, vamos implementar aqui no bloco de notas isso daí. Command, insert, valve. O ponto que eu quero é um pause. Depois ele pede a escala em X, a escala em Y e a rotação, que também vai ser um pause. E depois ele pede o quê? A minha pressão. Eu já vou programar aqui para 50 MCA. Tá ok? Perfeito. Ah, Sérgio, nem sempre vai ser 50 MCA. Calma, gente. A gente não tem muita ferramenta ainda para trabalhar. É o que dá para fazer por enquanto, tá ok? Então, vamos deixar por enquanto ali o texto 50 MCA. Mais para frente nós vamos poder fazer isso daí, tá? Mudar. Então tá lá, 50 MCA. E agora eu quero passar esse objeto que eu acabei de criar, para o layer válvula. Então, command, chprop, tá ok? Last de último objeto criado, enter, o layer valve, enter, para encerrar o chprop. Acabou, perfeito? Sérgio, como que eu faço agora com esse arquivo no bloco de notas? Eu vou ensinar isso só um pouquinho mais para frente. Mas como eu preciso mostrar para vocês que isso não vai funcionar da maneira como a gente quer, eu vou ensinar, tá ok? Mas eu gostaria que vocês não utilizassem. Espero que vocês escutem o meu conselho. Arquivo, salvar como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho para ficar mais fácil de achar. Vou chamar ele de valve.lsp. LSP é extensão de Lisp. Posso salvar com outra extensão? Não. .lsp. Tá ok? Salvei. Prontinho. E agora, o que eu faço, Sérgio? Eu dou o comando appload, carregar aplicação. E eu vou procurar aqui nessa janelinha aonde que está a minha funçãozinha em AutoLisp. Achei. Ah, Sérgio, não apareceu. Não apareceu porque pode não estar aqui para mostrar tudo, tá ok? Então, clica aqui e pede para mostrar tudo. RX, Lisp, DVB, DBX e VLX, tá ok? E vários outros, como FAS. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar no comando load. Se aparecer escrito aqui embaixo que o comando válvula foi carregado com sucesso, quer dizer que está carregado com sucesso. Se aparecer um erro, quer dizer que você digitou alguma coisa errada. Vai lá, revisa e tenta carregar de novo. Eu fiz alguma coisa errada. Por exemplo, eu esqueci de colocar esse parêntese aqui. Tá? Então eu vou carregar. Ele carregou com sucesso, mas vai dar um erro. No meu, ele apareceu no Visual Lisp, porque o meu Visual Lisp está aberto. Eu vou fechar ele e não deve mostrar mais. Vamos ver.
Eu vou carregar aqui de novo. E ele vai dar aqui malformação de lista, porque está faltando um parênteses, tá? Então eu vou fechar aqui, vou salvar, não adianta só fazer, tem que salvar. E aí vou carregar de novo o meu comando, tá ok? E agora eu posso usar ele. É o comando valve. Então eu vou clicar num ponto qualquer, vou indicar a rotação, e aí ele deu um problema, tá? Deu um problema, não sei qual é, mas deu. Ele está dizendo que não encontrou o layer valve, tá? Então é um problema ou que eu tenha digitado errado no SegaProp, ou é um problema que eu tenha criado lá na hora de fazer o layer. Não tem problema. Vou dar ESC, vou apagar, vou voltar no meu bloco de notas. Vamos lá, comando layer new. Ah, tá aqui. É o layer que eu falei que eu queria era válvula e não valve. Então é válvula, tá ok? Então na hora que eu usar o SegaProp, ele tem que colocar no layer válvula, tá? É um erro, acontece, vai acontecer muito com vocês. Arquivo salvar. Vamos carregar de novo, tá ok? E vamos usar comando valve. Cliquei, rodei, passou para o layer válvula na cor azul. Legal. Vamos ver o que acontece se eu utilizar isso em outro desenho, porque se eu fizer o programa aqui na linha de comando, ele só vale para aquele desenho, tá ok? Então eu vou voltar para esse desenho aqui, vou dar ppload, vou carregar o meu comandinho válvula, vou dar o comando valve aqui do ladinho, e ele vai me mostrar essa janela monstruosa. O que essa janela quer dizer? Tá? Eu vou explicar. Mas antes, vocês têm que entender 3 conceitos para se trabalhar com bloco em AutoCAD. Para inserir um bloco no AutoCAD, num desenho, o bloco precisa pré-existir. É uma condição. Se o bloco não pré-existir, a gente precisa que esse bloco esteja dentro dos caminhos de localização do AutoCAD. Tá? E se esses caminhos se ele não existir dentro desses caminhos, a gente precisa indicar o caminho completo aonde esse bloco está. Tá ok? Então vamos lá. O bloco existe no desenho. Pode usar, não vai dar problema nenhum. É o que aconteceu nesse desenho aqui, ó. O bloco já existia aqui dentro. Tá ok? Se eu der o comando insert, vocês vão perceber que o bloco já existe. Então ele insere. Se eu vier aqui neste desenho e der o comando insert e procurar na lista de blocos, eu vou perceber que o bloco valve não existe. Então ele não insere. Qual que é a outra coisa, Sérgio, para ele funcionar? Ele precisa estar dentro dos caminhos que o AutoCAD faz a procura. Então, como que eu faço isso? Comando Preferences, aí já é uma aulinha de AutoCAD, tá ok? Ou comando Options, tá ok? Ou simplesmente clicar com o botão direito aqui e vir em Options, tá ok? Eu vou vir aqui em Files. Em Support File Search Path, ele vai ter esse monte de caminho aqui, tá ok? Vamos supor que o meu bloco ele está numa pasta que eu criei no meu D chamada blog, tá ok? Então o que eu vou fazer? No Support File Search Path eu vou adicionar mais um diretório no meu D blog. E aí o que o AutoCAD vai fazer? Se o bloco não existir no desenho, ele procura em cada um desses diretórios até encontrar esse bloco. E quando ele achar, ele insere. Pô, Sérgio, legal. Assim a gente não precisa inserir o tamanho completo, o caminho completo do bloco. Não é tão legal assim. Se ele começar a achar, ele vai começar a procurar isso aqui nessa ordem. Se ele achar um bloco chamado valve em algum desses caminhos, ele pode inserir o bloco errado, aquele que você não quer. Tá ok? Então, é uma faca de 2 gumes. Eu não uso isso mais, tá ok? No começo eu usava só isso, depois começou a dar alguns bugs nos programas mais sofisticados que eu comecei a fazer, isso há muitos anos atrás, e aí eu percebi que esse não era o melhor caminho, tá ok? Então, vou deixar aqui, vou dar ok, e vocês vão perceber que o comando vai passar a funcionar, porque ele não vai achar no desenho, mas vai procurar naquela listagem de diretórios. Então, eu vou dar o comando valve, e ele vai funcionar, tá ok? Ó. Perfeito? Vamos dar undo? Eu quero que esse bloco suma, porque agora eu não quero mais que ele exista
na minha listagem aqui e ele não existe mesmo, tá? Por isso que eu dei undo. Se eu simplesmente apagasse ele, ele ia continuar existindo, porque um bloco inserido continua na tabela de locação do desenho até eu usar o comando purge, tá ok? Como ele ainda existia, eu dei undo para ele desaparecer, tá? Sérgio, então como que eu faço então a maneira correta? A maneira correta é inserir o caminho completo que o bloco está. Assim você vai estar inserindo exatamente aquilo que você quer. Esse bloco está no D da minha máquina, na pasta blog. Então como que eu faço? No nome do bloco, eu vou inserir o caminho completo. D:/valve. /valve.dwg. Prontinho. Eu coloquei o caminho completo. Não é valve não, desculpa, gente. É blog. D:/blog/valve. Vamos ver se vai funcionar? Vamos clicar aqui, vamos salvar e vamos usar e vocês vão ver que não vai funcionar. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar o comando valve. E ele funcionou, mas não era para funcionar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele criou, ele veio até aqui, cor fina, e na hora de inserir ele colocou o valve. Ah, tá, o comando, entendi. Deixa eu dar mais undo aqui. Porque ele também está no preferências, tá? Pronto. Ele também agora não deve estar mais no preferences. Tá? Ah, tá aqui ainda. Então eu vou remover ele aqui do preferences, tá ok? Pronto. Então o bloco não existe e também não está no preferências. Se eu usar agora aqui o comando valve, vai dar erro. Nossa, mas nós inserimos no nosso programa o caminho completo. Por que não funcionou, professor? Vamos olhar aqui. Ah, já sei, a gente não salvou. Vamos salvar então, vamos carregar de novo. Tá ok? Vamos dar o comando valve e vai continuar dando um erro. Por quê? Gravem isso, pessoal. Caminho no AutoLisp. Eu tenho que fazer de duas maneiras. Opa, costume, gente, desculpa. As barras, elas têm que ser invertidas para o outro lado. Ou, se eu fizer questão que a barra seja essa, eu tenho que colocar duas barras. Tá? Então, toda vez que eu usar barra, o AutoLisp entende que é uma barra só. E se eu utilizar a barra para o outro lado, ele entende como sendo a barra normal. Tá ok? Então, vocês escolhem. Eu gosto de usar barra. Eu bato o olho e já sei o que eu estou fazendo. Tá ok? Então, eu vou colocar barra aqui. Ou usar a barra invertida. Uma só barra invertida. Tá? Eu vou usar os dois aqui para vocês verem. Ó. Arquivo, salvar. Carreguei o meu programa de novo. Valve. E agora funciona perfeitinho, porque ele está procurando lá no caminho que esse bloco existe, tá ok? Vamos voltar. Pronto, o bloco já não está mais aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vou trocar pela barra invertida. Tá ok? Arquivo, salvar. AP. Vou dar o comando valve e ele vai inserir o meu bloco já no ler correto, tudo bonitinho, tá ok? Sérgio, eu também quero que ele insira já, por exemplo, num intersect point. Então, na hora, antes do pause aqui, que ele me pede o ponto, eu vou dar um int, tá? De intersecção. Vou salvar, tá? Porque quando a gente usa o comando insert, o ponto que ele pede aqui, a gente tem que dar o int para pegar a intersecção. Tá ok? Por isso que eu coloquei o int antes do pause, que é antes da interação do usuário. Vou salvar aqui, não lembro se eu salvei, eu falo demais. Vou carregar. E vou dar o comando valve. E agora ele vai pegar o intersect point. Tá ok? Notando que o intersect point não ficou ativado para todos os comandos. Só para aquilo que eu usei, tá ok? Pessoal, hoje a gente viu aí um pouquinho de bloco, um pouquinho de layer, aprendeu algumas coisas.
Eu talvez, peço desculpa a vocês, eu achava que talvez fossem só 3 aulas, eu tô achando que eu talvez tenha que fazer mais aulas sobre esse command, porque eu quero passar para vocês um pouco daquilo que eu conheço, entendeu? Então, se vocês que estão ansiosos aí para aprender as funções de entrada de dados ou outras coisas, para as pessoas que já conhecem, eu vou pedir um pouquinho de desculpa, vou pedir um pouquinho de paciência, vamos ficar um pouco mais nesse assunto para vocês ganharem know-how, tá ok? A palavra é essa, perfeito? Pessoal, qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, pode perguntar no blog, pode me enviar e-mail, manualdecad@gmail.com, tá ok? Que a gente vai ajudar vocês aí. Desenvolver um programa, não funcionou? Manda ele, salva no bloco de notas, manda ele para mim, tá ok? Eu dou uma olhada e respondo para vocês. Professor, eu fiz esse programa, será que dá para melhorar? Manda, que eu ajudo vocês. Lógico que eu vou ajudar só até essa matéria. Lógico que todo comando que vocês mandarem vai dar para melhorar, mas só até esse ponto que nós aprendemos até agora, tá ok? Pessoal, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Acredito que a aula ficou muito mais longa do que eu gostaria, tá ok? Próxima aula a gente continua com esse mesmo assunto, aprendendo novos comandos, aprendendo novas coisinhas aí. Perfeito? Um abraço para todos.